Alô, galera, professor Fábio Ribeiro. Turma, daremos continuidade ao nosso assunto sobre gases perfeitos, tá? Parte 2. Dentro de gases perfeitos, parte 2, abordaremos mistura física de gases perfeitos, velocidade média das moléculas de um gás e energia interna de um gás perfeito. Mistura física de gases perfeitos. Bem, turma, nós temos aqui esta ilustração. E nesta ilustração nós temos dois recipientes rígidos de volumes VA e VB, contendo respectivamente gases A e B. Esses recipientes estão ligados entre si por um tubo fino, onde neste tubo fino existe aqui uma torneira que está fechada. Esta torneira, ao ser aberta, tá, eu passo a ter uma comunicação entre esses recipientes com os gases se misturando. Turma, após esta mistura, as moléculas que compõem o sistema terão o quê? O mesmo grau de agitação, portanto, a mesma temperatura. Beleza? É importante ressaltarmos aqui que na junção, na mistura desses gases, não ocorre reação química, tá, galera? A interação é estritamente física. Os gases, né, devem permanecer com as suas naturezas, tá? Não pode mudar, beleza? As naturezas desses gases. Bem, aqui nós temos a expressão para calcularmos a mistura física dos gases perfeitos, tá? Nós temos aqui esta expressão baseada nesses dois gases aqui, que eu poderia ter 3 gases, 4 gases ou 5 gases. Mas como eu tenho 2 gases apenas, eu utilizo essa expressão aqui para calcularmos o quê? A pressão da mistura, o volume da mistura. Por exemplo, né? Eu posso calcular aqui o volume do gás A, bem como a pressão do gás B. Então, lógico, né? Temos que levar em consideração as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, como já foi falado no início, né? Então a expressão é a seguinte: pressão da mistura vezes o volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, é igual a pressão do gás A vezes o volume do gás A, dividido pela temperatura do gás A, mais pressão do gás B vezes o volume do gás B, dividido pela temperatura do gás B. Se eu tivesse aqui um terceiro gás, mais pressão do gás C vezes o volume do gás C, dividido pela temperatura do gás C. Beleza, turma? Tranquilo? Aqui nós temos uma expressão, né, para calcularmos aí a associação, né, ou melhor dizendo, o número de mols da associação, o número de mols da mistura. Tá? Como nós temos 2 gases aqui, então o número de mols da mistura é igual ao número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Ok, galera? Bem, pessoal, velocidade média das partículas de um gás. Tá? Então eu utilizo esta expressão aqui para calcular a velocidade média, né, das partículas, né, de um gás perfeito. Então a velocidade média é igual a raiz quadrada de 3 vezes R, esse R aqui é a constante universal dos gases perfeitos, vezes T, que é a temperatura absoluta, né, dividido por M, que é a massa molar do gás. Beleza? Energia interna de um gás perfeito. A energia interna de uma amostra de gás perfeito é a energia cinética de translação de suas moléculas. Bem, pessoal, nós temos esta expressão aqui para calcularmos a energia interna de um gás perfeito, onde vocês podem observar que esta energia interna é função exclusiva da temperatura absoluta deste gás. Tá? Por quê? Porque o conceito de energia interna está associado com movimento de partículas, com vibração de partículas, tá? Com energia cinética de translação de suas moléculas. Logo, a energia interna, que é representada pela letra U, é a função exclusiva da temperatura absoluta do gás perfeito.
e também a função exclusiva do número de mols contidos neste gás. Tá? Então, a energia interna de um gás perfeito é igual a 3 meios vezes N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes T, que é a temperatura absoluta. Né? A gente sabe que quando falamos em temperatura absoluta, né, é necessário que essa temperatura seja na escala Kelvin. Beleza? Então, outra informação. Para uma determinada massa de gás, sendo N e R constantes, a variação da energia interna dependerá da variação da temperatura absoluta do gás. Então, como ele coloca aqui que a variação da energia interna dependerá da variação da temperatura absoluta, tá? Podemos perceber que realmente ocorre, né? Existe uma relação entre estas duas grandezas aqui. Se a temperatura sofrer variação, temperatura absoluta, tá? A variação de energia interna também ocorrerá, tá certo? A energia interna também sofrerá alteração. Isso para uma determinada massa de gás perfeito, onde N e R são o quê? Constantes. Bem, pessoal, vamos aí para os exercícios, né? Para nós fixarmos aí o que nós vimos aí, beleza? Bem, turma, vamos aí para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: temos um recipiente com nitrogênio puro e outro com oxigênio puro. Volumes e pressões iniciais estão assinalados no esquema seguinte. Então, conforme vocês estão observando na ilustração, nós temos esses dois recipientes, né? Um com nitrogênio. Nós temos aqui os valores de pressão e volume para o nitrogênio, né? Um atm para o nitrogênio de pressão, né? E 3 litros para o volume, né? E aqui nós temos os valores aqui, né, de pressão e volume para o oxigênio. 5 atm de pressão e 2 litros para o volume. Esses recipientes estão conectados por meio deste tubo fino. E aqui nós temos uma torneira. E a princípio ela se encontra fechada. Ele deu uma informação importante aqui nesta questão. Que a temperatura aqui, ó, antes da abertura da torneira, é constante. Tá certo? Então a torneira está fechada e a temperatura é a mesma do sistema. Então vamos continuar aqui a leitura. Abrindo a torneira que separa os gases e mantida a temperatura, significa dizer que após, né, a abertura, a temperatura é mantida, né? A pressão interna se estabiliza no valor de... Bem, o que ele pede nessa questão? Ele pede para nós calcularmos a pressão da mistura, a pressão interna, né? Beleza? E aí, nesse caso, nós iremos recorrer àquela expressão, né? A expressão da mistura física dos gases perfeitos. Beleza, turma? E o cálculo fica da seguinte forma. Então, nós temos aí, ó, pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura, que é igual. Aqui, ó, essas duas situações, essa situação se refere o quê? Ao primeiro gás, que é o nitrogênio. E aqui se refere ao oxigênio. Então, P1V1 dividido por T1 é a pressão do nitrogênio vezes o volume do nitrogênio dividido pela temperatura do nitrogênio. Tá? Mas, aqui, ó, P2V2 dividido por T2, pressão do oxigênio vezes o volume do oxigênio dividido pela temperatura do oxigênio. Como ele coloca aqui que antes e após a mistura a temperatura se mantém, é a mesma, então nós vamos cancelar nos dois membros, tá? Esta temperatura aqui, tá? De modo que passamos a ter esta relação aqui, tá? Então, a pressão da mistura vezes 5, o volume da mistura é 5, por quê? Porque a soma, né? Nós temos 3 litros mais 2 litros, então nós temos 5 litros. É o volume da mistura, tá? Que é igual a 1, que é a pressão do nitrogênio, vezes 3, que é o volume do nitrogênio, mais 5, que é a pressão do oxigênio, vezes 2, que é o volume do oxigênio. Então, repetindo aqui, né?
que é igual, fazendo este cálculo aqui, nós temos 13, né? 1 vezes 3, 3, mais 10, né? 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Então, a pressão da mistura é igual a 13 dividido por 5. Então, a pressão da mistura é igual a 2,6 atm. Então, essa aqui, turma, é a pressão interna que se estabilizou nessa mistura gasosa, tá? Então, essa aqui é a resposta, tá? do nosso cálculo. Então, de posse dessas informações, de posse dessa resposta, a alternativa correta é a letra, turma, qual é? Letra C, né? C de casa, beleza? Bem, turma, vamos aí para a segunda questão. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente. Nós temos aí, né, a constante universal dos gases perfeitos, R é igual a 8,37 Joule por mol Kelvin. Bem, turma, para resolvermos aí a energia interna, calcularmos a energia interna, o cálculo fica da seguinte forma. Então, U, que é a energia interna, né, é igual a 3 vezes N, N é o que? O número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes T, que é a temperatura absoluta, dividido por 2. Fazendo aí, pessoal, as devidas substituições, então o cálculo fica da seguinte forma. U é igual a 3 vezes 2, que é o número de mols, vezes o valor da constante universal, né, 8,37, vezes 300 dividido por 2. Fazendo este cálculo aqui, né, resolvendo este cálculo, tá, nós temos o quê? 7.533 Joule, que é igual, né, aproximadamente igual a 7,5 vezes 10 elevado à terceira potência Joule. Tá, pessoal? Então, de posse dessa resposta, a alternativa correta é a letra A, né, pessoal? A de amor, beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira e última questão, que diz o seguinte. Calcule a velocidade média do movimento de translação das partículas do gás neônio a temperatura de 27 graus Celsius. A massa molar vale 20 gramas por mol. Aí ele pede para usar aqui, né, o valor da constante universal dos gases perfeitos, né? R é igual a 8,31 Joule por Kelvin mol. Bem, conforme nós já vimos, a expressão para o cálculo da velocidade média das partículas de um gás é dada por esta expressão aqui. Tá? Velocidade média é igual a raiz quadrada de 3 vezes R vezes T sobre M. R é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta e M é a massa molar. Fazendo aí, turma, as devidas substituições, nós temos o seguinte. Tá? Velocidade média das moléculas para o gás neônio é igual a raiz quadrada de 3 vezes 8,31, né, que é o valor da constante universal dos gases perfeitos, vezes 300K. Tá? A temperatura aqui é dada na escala absoluta. Como vocês podem perceber, aqui a temperatura foi dada na escala Celsius, tá? 27 graus Celsius. Então, basta nós somarmos com 273 para obtermos a temperatura na escala absoluta, tá certo? 300K. Dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, 20 gramas, tá? Eu preciso converter para quilogramas. Por quê? Porque basta observar aqui, ó, as unidades para a constante universal dos gases perfeitos. Então, essas unidades aqui, todas elas estão no sistema internacional. Isso me obriga a obter a velocidade também no sistema internacional, que é metros por segundo. Tá, pessoal? Então, fazendo aqui a transformação, 20 gramas para quilogramas, nós temos o quê? 20 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, extraindo a raiz quadrada, nós temos aqui o valor para a velocidade média, né, das moléculas que compõem o gás neônio. É aproximadamente igual a 612 metros por segundo. Beleza, turma? Galera, espero que vocês tenham gostado aí, né, das explicações, tá certo? Aguardo vocês aí na semana para as possíveis dúvidas. Um abração a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.